Vamos então ao nosso bate-papo. Olá, Vivaldo, seja bem-vindo à RDTV. Bom dia, obrigado. Vivaldo, vamos falar sobre a atual conjuntura da economia do Estado. Estamos bem no equilíbrio receita-despesa? Olha, no caso do Estado especificamente, eu creio que sim, não há nenhum desequilíbrio estrutural. Em todo lugar, na sua finança pessoal, nas finanças de uma empresa, de uma grande empresa e do Estado não é diferente. Tem momentos que você tem uma pequena desajuste entre o fluxo de entrada e o fluxo de despesas. Isso pode se dar num período curto, ele pode se alongar um pouco mais, mas no caso do Estado especificamente eu não vejo isso como um problema. Pode ter um pequeno ajuste de fluxo de caixa e que já está sendo ajustado. O que a gente deve olhar com preocupação é se esse descompasso entre receitas e despesas, se ele for estrutural, for muito forte, muito sólido e demorar a ser corrigido. Não vejo isso para o Estado tem uma economia forte, tem uma situação de finanças razoavelmente equilibradas. Ao longo dos últimos 10 anos isso tem sido confirmado e demonstrado, e pequenos desajustes de fluxo podem ser corrigidos rapidamente. Esses desajustes de fluxo, a gente pode considerar, por exemplo, o problema no repasse dos recursos da saúde? Não vejo. A saúde, olha, tudo indica que a saúde não é um problema de financiamento. A saúde pode ter componentes de gestão e pode ter componentes de decisões também, de transferências voluntárias. Vou tentar detalhar mais. O Estado ele tem uma obrigação constitucional de aplicar 12% da sua receita líquida em saúde. Okay? Isso ele vem cumprindo e as finanças o Tribunal de Contas atestou isso nos últimos 15 anos, né, desde 2001, quando a Lei de Responsabilidade estabeleceu como obrigatório isso. Posteriormente, agora mais recente, o Estado decidiu o seguinte: além dos 12 milhões, além dos 12%, desculpe, ele resolveu aportar mais recursos para alguns lugares, para algumas prefeituras, alguns municípios. Esse a mais é que às vezes está dando um descompasso aí. E, por outro lado, também, um fluxo. Quanto melhor o Estado, melhor a sua estrutura de atendimento à saúde, ele atrai também mais demanda. Esse é um aspecto que tem que ser olhado com cuidado. E outra coisa que eu acho que ninguém está discutindo e o Estado precisa tratar claramente é o seguinte: o Estado está financiando o pronto atendimento de grande parte de pessoas que pagam saúde privada. Vou dar um exemplo. Se alguém que paga um plano de saúde de R$ 2.000 por mês, portanto é quem tem um bom salário e tem um bom plano de saúde pela Unimed, e se ele for atendido no pronto-socorro de Cuiabá, o SUS vai pagar para ele e a Unimed não vai repor para o SUS. Resultado, ele paga para a Unimed e se ele for acidentado, por exemplo, dentro de Cuiabá, ele vai ser atendido no pronto-socorro e o SUS vai pagar essa despesa, vai bancar isso gratuitamente. Independente se ele ganha 10 ou 50 mil por mês. No caso, o cidadão tem 2 serviços. Tem 2 serviços, mas a Unimed não repõe o pronto atendimento. E ela não tem pronto atendimento. Só agora, recentemente, depois de 30 anos de existência em Mato Grosso, a Unimed abriu um pronto atendimento. Um time do pronto atendimento. Tá certo? Então, esse tipo de financiamento também, ninguém está discutindo, mas é preciso discutir. O SUS não aguenta isso. O SUS não aguenta garantir atendimento gratuito para pessoas que ganham um salário mínimo e para pessoas milionárias que têm Ferrari, mas se for acidentado em Cuiabá, vai ser atendido no SUS e não vai pagar nada. Aí teria que se rediscutir a política do sistema único. De financiamento do sistema único. Não tem problema, não vejo como um problema a pessoa ser atendida no pronto-socorro porque uma vida está acima de qualquer questão de financiamento. Mas, posteriormente, essa conta tem que ser paga pelo plano de saúde que ele paga todo mês para ele. Outra coisa que a gente também tem visto, Vivaldo, é a suplementação no próprio orçamento do Estado. Recentemente, o secretário de Fazenda foi afastado por causa de recursos que ele usou do Fundo do Meio Ambiente e repassando para a conta única. O Estado tem buscado o fundo para conseguir suplementar recursos? Talvez seja para atuar nessas questões de descompasso entre fluxos de receitas e despesas que estão vencendo naquele momento. Mas é uma situação que o sistema de conta única é um sistema complexo, difícil de ser entendido externamente. É um fluxo que tem de controle virtual, controle informatizado. São mais de 1.000 contas que são geridas por um sistema consolidador dentro do Banco do Brasil
E ali há um movimento de entra e sai de recursos o tempo todo. Por exemplo, quando você tem receita de outros fundos, ele cai naquela... e todo o Estado pode aplicar para obter rendimento da aplicação daquele dinheiro, se ele for utilizado daqui a um certo período, lá na frente. E logo depois, quando for utilizado, há uma devolução para ele pagar a despesa específica daquele fundo. Pode ter havido um problema de desajuste entre utilizar o dinheiro e recolocá-lo para o fundo específico do meio ambiente. Mas já foi corrigido, acho que esse assunto já foi resolvido bem na quinta-feira da última semana. Tá certo, Vivaldo. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente fala de projeções para Mato Grosso em 2013. E você fique com a gente. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, futuro melhor. Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. Não fique rodando por aí. O melhor preço é aqui. Bloqueador solar Expertise, R$ 31,59. Óleo extraordinário Elsev, R$ 23,49. Tênis pé Baruel Aerosol, R$ 10,59. Farmácia Unimed. Faz toda a diferença. A Home Baby Design está pronta para auxiliar na escolha de seu enxoval, com profissionais prontos para orientá-la da melhor forma na hora de escolher as coisinhas de seu bebê. Faça uma visita e conheça todas as novidades e lançamentos. Tudo o que você, mamãe e o bebê precisam. A Home Baby Design está localizada na Avenida São Sebastião, número 2619, bairro Goiabeiras, próximo ao Liceu Cuiabano. Telefone 3321-0202. Há 20 anos, atendendo a mamãe e o bebê com muito carinho e dedicação. Estamos de volta com a RDTV e com o economista Vivaldo Lopes. Vivaldo, vamos falar sobre projeções para Mato Grosso em 2013. A lei orçamentária traz uma receita menor do que a prevista no ano passado. De 13 bilhões, a gente passa a ter 12 bilhões e 800 milhões. A que se deve essa redução? Basicamente, são dois pontos que eu vi a equipe da Secretaria do Planejamento, liderada pelo meu amigo Botelho. O seguinte, no orçamento de 2012, o Estado projetou algumas operações de crédito. O que são operações de crédito? São financiamentos que o Estado tem que fazer para um investimento específico. No caso de 2012, o Estado projetou em 2011 que em 2012 ele receberia financiamentos para o estádio, para a arena, para algumas obras de mobilidade em Cuiabá. As obras da Copa. Obras da Copa, VLT. E essas operações foram concretizadas, já estão assinados esses contratos. Em 2013 não precisa mais repetir. Então houve uma redução de operações de crédito, no caso de empréstimos para obras da Copa. E outra projeção que o Estado fez em 2012, que em 2013 ele foi mais pé no chão, foi mais realista, são os repasses voluntários da União para Mato Grosso. Porque a União é obrigada a passar algumas receitas para o Estado, e outras são decisões que os ministérios tomam para repassar para os estados. No caso de 2013, houve um certo cuidado em não ser muito otimista em repasses da União e depois ser frustrado. E também o repasse no orçamento de 2012 da União estava previsto, a União toda, o Ministério da Fazenda projetou um crescimento para o Brasil de 4,5% para 2012. Esse crescimento de 2012 vai ser em torno de 1%. Quando ele projetou crescer 4,5% o PIB do país, a economia do país, ele projetou também suas receitas assim. Como há uma frustração, houve uma redução. Em 2013, a Secretaria de Planejamento do Estado
já foi mais cuidadosa, não foi tão otimista que o país vai crescer tanto em 2013. A projeção de crescimento para o país para 2013 é de quanto? Para a projeção orçamentária está em torno de 1,5% a 2,5%. O mesmo tanto que cresceu esse ano. Esse ano, um pouco mais, né? Tudo indica que em 2013 o país deve ter um crescimento um pouco melhor do que o 1% que vai ser em 2012. A economia global volta a melhorar um pouco e a economia brasileira está sendo sinalizada próximo de 3%. E a questão tributária, Vivaldo? A população muito se preocupa quando se fala em tributos. O Estado pode aumentar tributos para conseguir fechar essa conta em 2013? Não, o Estado pode sempre, porque é um poder discricionário que ele tem. Não vejo como isso. O próprio orçamento do Estado não indica isso. O orçamento do Estado indica uma receita muito idêntica, e em alguns casos até menos, do que foi em 2012. Então, se a gente lê o orçamento do Estado, que está para ser aprovado na Assembleia Legislativa, indica que o Estado não está falando em aumentar a tributação de ICMS, de IPVA, não está falando em aumentar a carga tributária em 2013. Pelos dados do orçamento, isso fica bem nítido, bem seguro tecnicamente. E quais os setores que devem crescer no Estado em 2013, aqueles que devem ter uma retração? Olha, eu vejo como perspectiva, eu participei recentemente de um seminário de um grande banco em São Paulo, fazendo projeções para a economia global e a economia brasileira, e são boas as projeções, tanto para a economia global, começando a sair da crise, os Estados Unidos voltam a crescer, a Europa para de cair, enfim, o PIB do país deve crescer acima de 3,5%, e para Mato Grosso também há uma perspectiva boa. Obras da Copa, o setor imobiliário deve ter uma repercussão boa, e o único fator que não é muito bom para Mato Grosso é que os preços internacionais das commodities devem voltar para um patamar inferior ao que foi em 2011 e 2012. Mas convenhamos também, os preços delas em 2011 e 2012 estavam muito altos, muito acima da média histórica. Eu vejo que a economia de Mato Grosso para 2013 deve voltar a crescer num patamar bom, sem grandes exageros. Imobiliário, então, deve surpreender, eu acho continuar que é o em setor crescimento? de comércio e setor imobiliário. E um fator que vai favorecer muito a economia de Mato Grosso é que os investimentos devem voltar a crescer em Mato Grosso. Nós tivemos um problema de retração de investimentos em 2009 e 2010, voltamos a crescer timidamente em 2011. Eu acho que em 2012, 2013 a gente vai ter uma retomada de mais plantas industriais, mais construções em Mato Grosso, o que deve ajudar o crescimento da economia. Para encerrar nosso bate-papo, Vivaldo, o Cimo Dias pergunta por meio do nosso chat se o senhor foi convidado a assumir a pasta da Cefaz ou outra secretaria do governo Silval. Não fui não. Eu tenho uma posição de secretária adjunta da Casa Civil, não fui convidado para nenhuma outra posição do governo. Não creio, vou até fazer um comentário. O governo de Mato Grosso, o governador Silval Barbosa, trocou recentemente, em torno de 100 dias atrás, o secretário de Fazenda. Nem é prudente para nenhum dirigente trocar um secretário da área tão importante num prazo tão curto. Portanto, eu acho que qualquer situação aí é mais especulação do que qualquer coisa. Tá certo, Vivaldo. Obrigada pela presença no RDTV. Obrigado a vocês pela oportunidade.